Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. E sabe, hoje eu quero falar com você sobre a importância da estabilidade. Se você tem o fundamento certo em sua vida, você pode ser estável em qualquer tipo de circunstância ou situação. Agora, eu passei muitos anos da minha vida no que eu chamo de cristianismo ioiô, sabe? Para cima se as circunstâncias subiam e para baixo quando desciam. E eu me lembro de quando o ministério ainda era realmente muito pequeno e só tínhamos um pouquinho de funcionários, talvez uns 15 ou 20, e Dave e eu saímos quase todo fim de semana e fazíamos algum tipo de conferência ou seminário ou palestra em algum lugar e chegávamos em casa e íamos até os correios e para ver quanta correspondência tínhamos. E eu tinha muita fé nos correios. E então íamos pegar a correspondência, sentar no McDonald's, tomar café e ler as cartas. E, cara, se não tivesse nenhuma carta, e às vezes não tinha, ou talvez apenas uma ou duas cartas, acabava o meu humor. O David sempre permanecia o mesmo. Ele era um crente muito mais experiente do que eu quando casamos e ele já tinha passado bastante para saber que temos que confiar em Deus. Além disso, ele é uma pessoa muito tranquila, lance seus cuidados. Sabe, esse tipo de pessoa, eu era totalmente o oposto. Eu ficava assim. E ficar nesses altos e baixos, o diabo brinca muito quando você é assim. Isso porque ele pode trabalhar em nossas circunstâncias. Ele é muito bom em criar circunstâncias, muito bom em criar problemas, sabe? Ele é o Deus do sistema deste mundo. Ele pode fazer todo tipo de coisas, principalmente se não reconhecermos que é Ele e soubermos resisti-lo. E assim, nós precisamos ter o fundamento certo em nossa vida e saber que Deus nos ama e Ele nos ama incondicionalmente. Me pergunto se algum de nós realmente sabe como fazer isso. Se realmente conseguimos amar uma pessoa, não importa o que ela faça. É como a forma como nós nos sentimos sobre nossos filhos, é mais ou menos assim. Sabe, eu posso não gostar de tudo que o meu filho faz, mas nunca poderei deixar de amá-lo. E então, Deus muitas vezes diz na Bíblia: abalarei tudo que pode ser abalado, até que apenas as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. E assim, mesmo que Deus nos ame e sejamos justificados com Ele pelo sangue de Cristo através da nossa fé, e sejamos preciosos e valorizados e todas essas coisas que tenho dito a vocês nos últimos dias, Ele também tem que trabalhar em nossas vidas para nos corrigir e nos castigar, para nos ajudar a parar com alguns desses comportamentos errados, porque podemos nos apegar a eles se Deus não lidar conosco. E você verá daqui a pouco que a Bíblia diz que a menos que você entenda a justiça, não pode receber a correção, porque sempre tomará isso como rejeição. É como se ele o rejeitasse, mas ele não o rejeita. Ele te corrige. E mesmo como autoridade aqui no ministério, houve vezes em que tentei corrigir alguém de forma amorosa e eles levaram isso para o lado pessoal e se sentiram rejeitados. E sabe, correção é apenas tentar fazer com que você vá na direção certa. Não significa necessariamente que tem algo errado com você ou precise se sentir rejeitado. E então, e tempos difíceis e decepcionantes não te deixarão devastado se você tiver o fundamento adequado em sua vida. Nós tivemos uma fundação uma vez, a primeira casa que nós compramos e construímos, não a construímos, mas construímos num loteamento e a fundação tinha uma rachadura bem grande, sabe? E ficávamos tentando fazer com que a construtora consertasse e eles só nos deram problemas. Tentamos 3 formas de corrigir aquilo e toda vez que havia uma tempestade, adivinhe só,
ficávamos com uma bagunça naquele porão para lidar. Então não podíamos nem terminar o nosso porão, nem nada, porque toda vez que havia uma tempestade, tínhamos uma bagunça. Se você tem uma rachadura em sua fundação espiritual, ou se eu tiver uma na minha, toda vez que houver uma tempestade, ficaremos uma bagunça. E assim, parte do que Deus está tentando nos fazer é deixar que essas rachaduras sejam reparadas por meio de seu amor, misericórdia, bondade e fidelidade. E, às vezes, Deus tem que lidar conosco com severidade. É como se... Quantos prefeririam que seus filhos apenas ouvissem você quando você diz alguma coisa a eles? Não é? É como se você dissesse aos seus filhos: se você ouvir o que eu estou te dizendo, vai ser bom, mas se não, eu tocarei nas suas circunstâncias. Viu? E assim, quer isso signifique tirar o privilégio ou um tempo lá fora, ou o que quer que seja, que você acha que vai levá-los a ouvir você? Nós preferimos. Deus é a mesma coisa. Se você ouvir a minha palavra ou quando o Espírito Santo nos disciplina, isso só significa que podemos. Se você tem experiência com Deus, você conhece esse sentimento, é como se soubesse que Deus não aprova o que está fazendo. Mas é uma batalha quando queremos fazer algo. Principalmente nos estágios iniciais como cristãos. Até que aprenda que Deus não vai mudar de ideia e que você ficará infeliz se você não mudar de ideia. Aí você chega ao ponto em que se torna obediente bem rápido, porque você não quer ficar rodeando a mesma montanha sempre, de novo, de novo, de novo. Sempre digo que Deus nos dá testes para passarmos antes de nos promover. Assim como na escola, você pode estar na primeira série, mas não vai para a segunda até fazer as provas finais. E assim Deus quer nos promover na vida e Ele faz isso em níveis, vejo isso claramente. Em nosso ministério, preguei para 25 pessoas no chão da minha sala por 5 anos. Depois trabalhei numa igreja por mais 5 anos. Então, começamos nosso ministério e fazíamos reuniões de 50, 70 pessoas. Meu Deus, se viesse 100 pessoas, eu achava que tinha morrido e ido para o céu. E isso se estendeu por anos e anos, até chegarmos onde estávamos recebendo em alguns lugares 400, 500 pessoas. Isso era algo, uau, incrível! E aí, quando fomos para a televisão, as coisas explodiram e tínhamos milhares de pessoas e procuramos lugares para alugar, para fazer nossas reuniões e coisas assim, mas antes de cada uma dessas promoções, se eu tivesse tempo, não vou ter tempo para isso hoje, eu poderia voltar e lhes contar os vários testes que eu tive que passar em obediência, que foram variados e foram muito difíceis, e posso dizer sim, que foram muito difíceis para mim. E assim, Deus às vezes tinha que lidar comigo com severidade, mas Ele faz para o nosso próprio bem, porque Ele tem um plano para a nossa vida e é um grande plano. E a única forma de cumprir esse plano é se formos obedientes a Ele. A Bíblia diz que Jesus foi extremamente obediente até a morte e morte de cruz. Está em Filipenses. Pelo que foi dado a Ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Esse vai ser um dia lindo, sabia? E sabe, principalmente quando há tantas pessoas que não acreditam em todas essas bobagens que vemos por aí. Agora, tentar assistir, e acredito na ciência, respeito os cientistas, mas às vezes quando se tenta divorciar a ciência de Deus, aí eles conseguem inventar algumas das coisas mais estúpidas. Vejam tudo. Isso aconteceu por causa do Big Bang. Bem, ok, quem criou esse tal de Big Bang? Oh, não foi isso. Houve algum tipo de célula que rastejou para fora do oceano?
na praia, e milhões de anos depois, aqui estamos nós. Ok, quem criou o oceano? Veja, não podemos ir tão longe para não se deparar com Deus. Mas cedo ou mais tarde você vai se deparar com ele, porque ele não tem começo, não tem fim. Ele apenas diz, eu sou. Tente entender isso. Eu sou. Sem ele não somos nada. E assim, precisamos orar por pessoas que ainda acreditam em algumas das coisas estúpidas que acreditam porque estão enganadas. Satanás é um grande enganador, e ser enganado significa acreditar em uma mentira. Mas se você acredita, ela se torna sua realidade. Então, você já tentou falar com alguém que ele acredita que está certo sobre algo? Que você pode provar, mostrar e provar que estão errados e eles ainda acreditam que estão certos? E é isso que o engano é. Então, temos que aprender a ser prontos e rapidamente obedientes. E nós temos autoridade sobre o diabo. Mas em Tiago 4:7 diz, resista ao diabo e ele fugirá. Não, na verdade não é isso que diz. É assim que citamos. Mas lá está dizendo, submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá. Não podemos ser tão tolos a ponto de pensar que podemos viver uma vida desobediente, tendo falta de perdão no coração e críticos e julgadores e sabe, todas essas coisas. E quando o diabo vier nos atacar, dizer, eu te repreendo em nome de Jesus. Bem, sabe, você pode usar esse nome em tudo que quiser, mas não há poder nisso se não estiver sendo obediente. Sabe, eu uso esse exemplo quando me casei com Dave, eu recebi o nome dele. Legalmente posso usar o nome dele. Mas não podia quando eu era namorada. E muita gente está namorando Jesus, não, estão casados. Em outras palavras, é algo que liga e desliga. E quando eu precisar de você, é lindo quando Dave e eu nos casamos. Eu não tinha dinheiro e ele tinha algum, de repente eu tinha dinheiro. E sabe, isso é muito legal. Realmente se comprometer com Deus. Eu não tinha carro, ele tinha, de repente eu tinha um carro. Esse é um grande negócio. Deixa eu te contar, Jesus tem tudo aquilo que você poderia querer. E assim, por que não assumir um compromisso, em vez de apenas ter um encontrinho nos domingos de manhã, de vez em quando, e depois esquecer dele o resto da semana? Quando você tem esse fundamento em sua vida, nada pode realmente te abalar tanto. Agora, eu não estou dizendo que as provações e tribulações nunca vão nos incomodar, mas se souber falar consigo mesmo, pode se ajudar a sair disso rapidamente. Eu faço isso comigo às vezes, eu posso me sentir prestes a começar a me estressar, mas então eu me pego e tenho uma conversa comigo mesma. Ok, Joyce, se você já esteve lá, já fez isso, sabe que não é bom. Acalme-se, recomponha-se, confie em Deus e você realmente pode falar consigo e se comportar da maneira como deve, se quiser, claro. Romanos 8:35-39, uma das mais belas escrituras da palavra. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por tua causa somos entregues à morte o dia todo, somos considerados ovelhas para o matadouro. E eu acho que isso merece uma explicação. E, para mim, isso fala de algumas das coisas pelas quais passamos como crentes, que pode parecer para os outros como se você fosse uma ovelha sendo levada para o abate, porque com certeza parece não ter nenhuma vitória em sua vida. Mas se você sabe quem você é em Cristo e sabe quem Ele é, isso está te preparando para dizer, sou mais do que vencedor. E eu acho que ser mais do que vencedor significa saber que tem a vitória antes de ter o problema. Então, portanto, quando os problemas chegam, não é que você goste deles, não é que eles não te machuquem, não é que eles sejam fáceis, mas
se realmente você confia em Deus, então você sabe que no final vai dar tudo certo. E mesmo que não dê certo da maneira que você gostaria, ainda assim vai dar tudo certo. Amém? A primeira coisa que digo quando vem o problema é: isso vai acabar bem. E você tem que crer que pode passar por tudo que precisar passar até chegar ao fim daquilo, sabe? Sabiam que no início deste ano eu fiz uma pequena cirurgia na coluna, tive um coágulo no local desta cirurgia que causou danos aos nervos da minha perna direita e fiquei 2 semanas no hospital sem poder mover a minha perna direita. Não andava, não conseguia pôr peso na perna direita, não conseguia erguê-la nem para sair da cama porque eu não tinha nenhuma força. Então, me fizeram fazer exercícios de reabilitação até poder ir para casa de andador. Cheguei em casa e fiquei cheia de mim mesma e achei que estava melhor do que eu estava. E aí eu caí e quebrei a minha perna esquerda. E acabei tendo que ficar no hospital num total de 23 dias dos 27, mas durante 6 semanas e meia, 2 meses e meio, eu não andava. Mas fico feliz em dizer, e não estou me gabando, que desde o início eu disse: Deus, me ajude a fazer isso direito. Eu queria confiar em Deus, ficar em paz. Eu não queria reclamar, eu não queria murmurar, eu só queria ser agradecida. E Deus, Ele realmente me ajudou durante esse tempo e eu acreditei que tudo ia acabar bem. E eu acho que isso vem da minha experiência com Deus. E alguns de vocês têm essa experiência também. E alguns de vocês ainda estão conquistando isso. E eu sei como se sente. Eu sei que sente vontade de jogar a toalha umas 200 vezes por dia. Mas se você não parar nem desistir, quanto mais tempo está no relacionamento com Deus, mais você sabe o quanto Ele te ama e mais você vê Ele te libertar das situações. Você entende que Ele é fiel. E quanto mais colocamos nossa confiança nele, então mais fácil a vida fica. E se confiarmos nele em todas as situações, então nada pode nos abalar. Podemos ter que passar por coisas, mas é muito mais fácil passar por algo que você já acredita que vai acabar bem do que passar por elas com aquele medo de que algo ruim aconteça, sabe? Não, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E esse é o fundamento. Deus me ama. Ele me ama, sou justificada com Ele pelo sangue de Cristo e eu sou preciosa aos olhos dele, Ele me valoriza, Ele vai cuidar de mim porque eu pertenço a Ele. Eu tenho certeza, disse Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes. Ele estava dizendo: eu não sei o que o futuro reserva, mas não importa o que seja. Nem a altura, nem profundidade, nem nada em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, isso está bem aqui. Não precisamos deixar que nada nos separe do amor de Deus. Provérbios 10, 25 diz: quando a tempestade passar, os ímpios não mais existirão, mas os justos serão estabelecidos para sempre. Eu amo isso. Mas edifícios sem fundações, cara, sabe, as fundações não são muito empolgantes. Quando estamos construindo, acho que construímos cerca de 3 casas em nossos 57 anos de casamento e nunca convidamos ninguém para ir ver a fundação, sabe? Nunca, mas me lembro de convidar as pessoas. Fizeram as paredes, você quer ir lá ver as paredes? Mas realmente não me lembro de ter chamado ninguém para ver a fundação, sabe? No entanto, a fundação é sobre onde o edifício se sustenta. E assim, nossa vida tem que ser construída sobre um forte fundamento. E se não for assim, sempre teremos uma bagunça em nossa vida. E assim, se você não sabe, se não tem uma revelação sobre o quanto Deus ama você, sugiro que deixe tudo de lado por um tempo e não faça nada além de estudar isso até entender. Amém? E então,
Vá para a justiça. Se não sabe quem você é em Cristo, ou se ainda é daquelas pessoas que mesmo depois de se arrepender se sente culpado, então que esta seja a sua próxima tarefa na escola do Espírito. Precisamos estudar a palavra nas áreas em que estamos tendo problemas. Não estudar a palavra aleatoriamente. A Bíblia é como ela tem uma receita para tudo que aflige sua alma. Como a tradução de Isaac Lischer diz que ele é o nosso médico e o remédio é a sua palavra. E assim, há remédio para a raiva, tem remédio para o ódio, remédio para a culpa e a condenação, remédio para o pecado. E quando você vai ao médico, você recebe uma receita. Ele pode se reabastecer quantas vezes precisar, até se livrar do que está te incomodando, e tem que ser fiel para tomá-lo, não pode colocá-lo numa prateleira, sabe? Se tratássemos a palavra de Deus da mesma forma, poderíamos sarar um pouco mais rápido. O leite da palavra é para os que não são exercitados na justiça. Temos que ser capazes de comer a carne da palavra. E então, nos últimos 2 dias e hoje, foi fácil, tenho falado do quão maravilhoso você é. Você é a justiça de Deus em Cristo, Ele te ama, você é precioso e valioso. E tudo isso é importante, esse tem que ser o fundamento. Mas uma vez que isso esteja resolvido e você tenha a fundação sem rachaduras nela, pode começar a construir uma vida. E Deus pode começar a lidar conosco. Mas sem isso, toda vez que Deus lidar conosco, nós nos sentiremos culpados. E você tem que entender que há uma diferença entre convicção e condenação. Sabe, eu costumava sentir toda vez que o Espírito Santo me convencia. Digamos que eu fosse almoçar com alguém e acabássemos fofocando sobre alguém o tempo todo e, claro, assim que você cala sua boca e fica quieto, geralmente, já sabemos que estamos fofocando. Mas quando o Espírito Santo me convencia, imediatamente eu me sentia condenada. E, cara, o diabo ama isso. Porque quando você se sente condenado, então nada muda. Mas se você receber a convicção do Espírito Santo, então, com sua ajuda, você pode fazer essas mudanças. E agora, eu amo quando o Espírito Santo me convence de algo, porque eu sei que isso é um sinal do seu amor. E eu sou grata por ele se importar comigo e não me deixar do jeito que eu estou pelo resto da minha vida. Quando você espera algumas mudanças em sua vida, então, em Isaías 54, 14 a 17 diz: na justiça vocês serão estabelecidos e estarão longe da opressão, porque vocês não temerão, e serão livres do terror, porque não se aproximará de vocês. Se alguém provocar contendas, não vem de mim, e todo aquele que suscitar contendas contra você cairá por sua causa. Agora vou pular do verso 15 para o 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Mas toda língua que se levantar contra você em julgamento, você provará que está errada. Esta é a herança dos servos do Senhor. A Bíblia amplificada de justiça, paz, segurança e triunfo sobre a oposição. Essa é a nossa herança em Deus. Vou ler de novo. Justiça, paz, segurança e triunfo sobre a oposição. É o que você pode esperar em sua vida, se você souber quem você é em Cristo. E é tão maravilhoso não ter que conviver com o medo, sabe? A Bíblia diz que devemos estar enraizados e fundamentados em Cristo. E enraizados e fundamentados no amor de Deus. Raízes. Somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Uma árvore sem raízes, sabemos o que vai acontecer com ela numa tempestade. São analogias muito simples que Deus nos dá. Se eu sou uma árvore sem raízes, qualquer tempestade que vier, até uma pequena, vai me derrubar, sabe? Mas quando se tem raízes, temos uma enorme árvore em nosso quintal, que já está lá talvez há uns 50, 100 anos.
Vou te dizer, aquela coisa tem raízes. Eu posso garantir que por mais que o vento sopre, o tronco daquela árvore, as folhas podem até sair voando, mas o tronco daquela árvore, ele não se move. Porque suas raízes descem para o chão, elas sobem até aqui, depois descem de novo. São raízes grandes. É assim que podemos ser, através do estudo da palavra e da experiência com Deus. Podemos ser o tipo de pessoas enraizadas e fundamentadas em Cristo e ter esse fundamento estável e seguro em nossas vidas. Sun in the sky, smile on my face. Every day's brighter in this happy place.
good vibes they bring, laughter and joy makes my heart sing. Spread the light, shine so bright. Feel the love, day and night. Slow it down, breathe it in. Life's a dance, let it begin. Positive thoughts, happy hearts. Together we make a fresh start. Spread the light, shine so bright. Feel the love, day and night. Ooh. 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 Spread the light, shine so bright. Feel the love,